Boa tarde, dia 30 de setembro. Nós estamos aqui para falarmos sobre a disciplina de seminário interdisciplinar de pesquisa, né? Vou espelhar aqui o slide para a gente começar. Deixa eu ver esse aqui. Esqueci. Alguma coisa. Só um momento. Acho que é outro slide. Só um momentinho. Esse aqui. Pronto. Bom, meninos, eu vou fechar minha câmera aqui. Deixa eu ver. Pronto, vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo o slide? Sim. Pronto, então eu vou começar. Vejam só. A disciplina Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, ela propõe uma ementa que faça algumas ações, desenvolva algumas ações de interdisciplinaridade, certo? Então, eu peguei a nossa ementa e separei os itens que estão aqui em vermelho. Então, a ementa de CIP, ele aborda a interdisciplinaridade, conceito e fragmentação do saber elaborado no âmbito do positivismo. Ela propõe o planejamento e realização de uma pesquisa bibliográfica, e ela fala sobre a organização do conhecimento e a comunicação dos resultados da pesquisa como forma de exercício interdisciplinar. E o produto a ser executado, planejado e executado na disciplina é justamente o CIP, o Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, certo? No caso dos alunos que estão matriculados em CIP 7, né, e há alguns alunos de monografia que estão matriculados em CIP 7, nós vamos fazer a atividade, que serão 2 rodas de conversa, né, que está colocado lá no nosso cronograma, uma delas falando sobre a questão do plágio e da ética na pesquisa, e a outra roda de conversa falando sobre orientação, sobre a relação entre orientador e orientando. Esses 2 contextos, né, a questão principalmente do plágio e da ética, é uma coisa que permeia todas as ações, né? Aí estamos falando mais especificamente do universo acadêmico, que a gente vai praticando no dia a dia, desde a participação numa aula, a realização de algumas ações de avaliação, como a aplicação de uma prova, a realização de um seminário, um debate, enfim. Em todos esses momentos, né, a gente trabalha com essa questão do plágio e a questão da ética, né? Então, nós vamos trabalhar esse contexto, né, relacionado à pesquisa científica,
né? Então, para os alunos que fazem a monografia 1 estão matriculados em CIP, e para os alunos que estão matriculados em CIP, mesmo ainda não fazendo a monografia, esses temas eles vão perpassar e vão acompanhar os senhores durante essa jornada de vocês até a conclusão do curso. Para os alunos que estão fazendo CIP 5, nós vamos realizar, né, um seminário interdisciplinar também, só que com um diferencial, vai fazer a interdisciplinaridade entre a disciplina hermenêutica e a disciplina de direito tributário. Né? Nós vamos fazer essa atividade única. E, volto a falar dos alunos de monografia 1, que estão matriculados em CIP, e os alunos de CIP 7, nós vamos fazer essas 2 rodas de conversa e vamos participar do seminário que o professor Fernando está organizando para o dia 2 de dezembro. Né? Então, todos os alunos que irão apresentar o seu projeto, né, eles vão, essa atividade também vai pontuar para a nossa disciplina. Para os alunos que só estão matriculados em CIP 7, não estão fazendo monografia, eles têm 2 opções. Ou eles participam no dia 2, né, e deverão desenvolver uma atividade, né, na condição de ouvinte, uma atividade que eu vou propor, ou eles, então, poderão fazer uma atividade substitutiva, conforme consta do nosso cronograma, certo? Então, em linhas gerais, é esse o contexto que a gente vem trabalhando. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos, né, para vocês sobre esses conteúdos que estão aqui. E depois eu disponibilizo a gravação para quem queira ver mais de uma vez, tá bom? Estão me escutando direitinho? Estou indo muito rápido? Não, prof, tá tudo ok, pode seguir. Então, à medida se aparecer alguma dúvida ou quiser fazer alguma explanação, é só levantar a mãozinha, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns conceitos básicos, né? Alguns conceitos básicos para a gente entender o que vem a ser a disciplina, o que vem a ser a interdisciplinaridade, a transinterdisciplinaridade, para que a gente possa ter uma imagem da diferença conceitual entre esses contextos aqui apresentados. Então, o conceito básico que eu trago aqui, que vocês estão visualizando na tela, é quando a gente fala o que é a disciplina, né? O que é uma disciplina? O que é a disciplina hermenêutica, o que é a disciplina de CIP, o que é a disciplina de ciências sociais, o que é a disciplina de linguística, enfim, o que é uma disciplina? Ela é qualquer área do conhecimento estudada e ministrada em um ambiente escolar e, no nosso caso, no ambiente acadêmico. Então, todas as disciplinas que os senhores têm ao longo do curso, né, eles têm, principalmente, uma função, é uma área de conhecimento que deverá ser estudada. Então, as diversas dinâmicas que a gente vai encontrar para desenvolver, né, essa disciplina, dentro desse contexto, cada um dos professores, né, eles têm a sua matéria, ele faz a sua aula, o cátedra, cadeira ou cátedra, ali colocado, e ele vai desenvolver o conteúdo e também as formas metodológicas dele desenvolver esse conteúdo. Ele pode fazer uma aula expositiva, ele pode fazer um seminário, ele pode fazer uma roda de conversa, né? São algumas formas que a gente tem de abordar o conteúdo e desenvolver o conhecimento que for estudado e compartilhar esse conhecimento. Então, a disciplina é qualquer área do conhecimento estudada e ministrada em um ambiente escolar ou acadêmico. E a palavra disciplina significa, em sentido acadêmico, uma matéria, uma aula, uma cadeira ou uma cátedra. Se nós temos a disciplina, o que vem a ser disciplinaridade? A disciplinaridade, perdão, é a integração entre as disciplinas ou áreas do saber. Só um momentinho. A garganta não está ajudando. A disciplinaridade é a interação entre as disciplinas ou áreas do saber. Né? Então, existem disciplinas diferentes que elas trabalham sob o aspecto da disciplinaridade. Por exemplo, eu sou professora da disciplina de tributário e da disciplina de hermenêutica.
Então, eu estou fazendo uma interação entre essas disciplinas, né, para a produção do conhecimento. Então, pode acontecer também, como está colocado aqui no slide, em níveis de complexidade diferentes. Então, se você, por exemplo, está fazendo a graduação, o nível de complexidade é um. Se você está fazendo mestrado, doutorado, o nível de complexidade é outro. Dando sequência a esses dois conceitos, primeiro, do que é uma disciplina, depois o que é a disciplinaridade, nós temos aqui a multidisciplinaridade. O que vem a ser a multidisciplinaridade? O que é que ela representa? Primeira coisa, é o primeiro nível de integração entre os conhecimentos disciplinares. Então, existe um conjunto de disciplinas, né? Se você tem duas disciplinas, disciplinar, se você tem mais de duas disciplinas, multidisciplinar. Então, a multidisciplinaridade representa o primeiro nível de integração entre conhecimentos disciplinares, entre disciplinas. Teve uma oportunidade aqui, lá em Paulo Afonso, quando trabalhava numa universidade particular, que eu era professora de hermenêutica, certo? E havia uma outra professora que era professora de antropologia. Então, nós fizemos uma atividade em comum e fomos a campo, fomos às tribos indígenas, onde os alunos tinham um questionário para aplicar da disciplina de antropologia, e eu também passei uma orientação do que eles deveriam fazer do ponto de vista da hermenêutica, né? Então, associado a isso, né, eu citei aqui duas disciplinas, mas podem ser 3, 4 disciplinas. E a multidisciplinaridade, ou seja, multiplicidade de disciplinas, representa o primeiro nível de integração entre conhecimentos disciplinares. Como eu coloquei aqui no slide, ele caracteriza-se por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de um tema comum. Então, o que vai criar o link entre diversas disciplinas é uma temática, né? Então, quando eu falei aqui da antropologia com a hermenêutica, qual era o tema que os alunos deveriam desenvolver? Teve um grupo, por exemplo, que tinha a temática central era desenvolver uma pesquisa, né, para saber, uma pesquisa a partir de observação, indo no local onde, no caso, a tribo indígena que a gente escolheu, e a ideia era conversar, né, com os índios ali na aldeia sobre diversas temáticas, cultura, educação, né, como é que se dava a educação, como é que se desenvolvia a cultura, como era resolvido, né, na tribo a questão relacionada a um comportamento tido como inadequado, com relação a algum tipo de crime que eles que pudesse acontecer na aldeia, né? Então, a multidisciplinaridade ela caracteriza por uma ação simultânea em uma gama de disciplinas em torno de um tema. Ocorre, seguindo aqui o slide, quando a solução de um problema requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores de conhecimento. Não existe nenhuma relação ou cooperação entre elas, a princípio, tá certo? Mas aí nós temos um tema que une essas disciplinas, um problema, né? E o problema ele vai ser estudado de que maneira? Qual é o instrumento? No caso da antropologia hermenêutica, o instrumento que nós usamos foi a visita em campo e fazer a aplicação das entrevistas ou do questionário. Essas foram as ferramentas que a gente utilizou. Então, a princípio, não há uma relação direta ou cooperação entre as disciplinas, mas há um tema e um problema, e essa parceria que 1, 2, 3 professores possam vir a fazer. Então, isso é a multidisciplinaridade. Além da disciplinaridade, da multidisciplinaridade, nós temos o que se chama na academia de transdisciplinaridade. Então, a transdisciplinaridade, ela é uma abordagem científica. Tem alguém com o microfone aberto? A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa a unidade do conhecimento. Então, desta forma, como está colocado aqui no slide, procura estimular uma nova compreensão da realidade, articulando elementos que passam entre
esse contexto, além e através das disciplinas, né? Ela perpassa, é uma situação que perpassa as diversas disciplinas para se conhecer uma problemática, por exemplo, a violência, né? A violência contra a mulher, né? Então, tem várias abordagens que podem ser feitas, mas esse tema, ele é transdisciplinar, certo? Porque ele busca compreender a sua complexidade. Então, além disso, do ponto de vista humano, a transdisciplinaridade é uma atitude empática de abertura ao outro e ao conhecimento, né? Então, é necessário que o pesquisador ele esteja, se disponibilize, né, de fato, a olhar essas informações e, através desse olhar, dessas informações, ele vai construir um conhecimento sobre determinada situação. Está indo direitinho, pessoal? Tá muito rápido? Não, tá bom, professora. Ok. Aí chegamos ao CIP, ao Seminário Interdisciplinar de Pesquisa. Então, um conceito que a gente utiliza é justamente da interdisciplinaridade. O que vem a ser a interdisciplinaridade? Ela representa o terceiro nível de interação entre as disciplinas. Então, primeiro você tem deixa eu voltar aqui. Aqui, a multidisciplinaridade. Depois você tem a transdisciplinaridade e, por fim, você tem a interdisciplinaridade. É o terceiro nível de interação entre as disciplinas. É a integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. É o que eu estou fazendo, né, com o Seminário de Interdisciplinaridade de Pesquisa com hermenêutica, tributário e CIP, né, onde o aluno tem que produzir um seminário articulando o conhecimento entre as espécies tributárias e a hermenêutica constitucional, a partir de uma das formas hermenêuticas constitucional. No caso das pessoas que estão fazendo monografia, estão em CIP 7, eu articulei essa ação através da disciplina ministrada pelo professor Fernando, certo? Aí, no horário de CIP, nós vamos ter 2 rodas de conversa, como eu já falei aqui a vocês no início, e para quem vai apresentar, né, o anteprojeto de monografia, lá no dia 2 de dezembro, né? E para os alunos que estão fazendo CIP 5, eles vão articular e produzir um seminário relacionando espécies tributárias com hermenêutica constitucional. Então, a interdisciplinaridade é a integração de 2 ou mais componentes curriculares para a construção do conhecimento. Então, é caracterizada pela presença de uma base de conhecimento comum a um grupo de disciplinas conexas, e aí, nesse caso, você tem uma relação direta, né? Então, nós temos uma relação direta, por exemplo, entre tributário e hermenêutica constitucional, há uma conexão entre esses níveis de conhecimento, entre esses componentes curriculares, né? Então, é caracterizado, então, por a presença de uma base de conhecimento comum a um grupo de disciplinas conexas, repito, e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Então, quando a gente vai produzir o seminário, quando vocês vão apresentar o anteprojeto de pesquisa, certo? Vocês irão desenvolver, né, vocês irão dar o pontapé inicial para uma finalidade específica, que lá na frente é a apresentação do seu TCC, para os alunos que estão fazendo monografia. Então, mesmo os alunos que estão fazendo CIP 5, mesmo os alunos que estão fazendo o CIP 7, mas não estão fazendo monografia, ou porque já apresentaram, alguns, porque tem um aluno na sala de vocês, eu não me lembro o nome dele, que já apresentou, como também para aqueles que ainda vão apresentar. A relação orientador e orientando perpassa pela questão da ética, a importância de se conhecer e saber que o plágio é uma atitude, no mínimo, antiética, é fundamental. Então, as 2 rodas de conversa, elas vão direcionar para um contexto
né, que vai culminar com o seminário de apresentação dos anteprojetos, mas que perpassa toda a sua vida acadêmica. Não é um tema deslocado dessa realidade. Então, na prática, a interdisciplinaridade é um esforço de superar a fragmentação do conhecimento, né? Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da fragmentação do conhecimento. Então, na prática, a interdisciplinaridade é um esforço de superar a fragmentação do conhecimento, tornar o conhecimento relacionado com a realidade e os problemas da vida moderna, né? Então, que tipo de pesquisa a gente vai fazer? Uma revisão bibliográfica, uma pesquisa de campo, né? Então, são algumas das formas de a gente fazer a pesquisa. Então, a gente vai contextualizar, a gente vai ver uma realidade e os problemas que estão inseridos naquela realidade. Então, a primeira questão para quem está fazendo monografia, por exemplo, bem antes de definir a própria temática, é o contexto que ele vai trabalhar, tá certo? A realidade que ele quer investigar e qual o problema que ele pretende apresentar e, no desenvolver de sua pesquisa, ele pretende responder, né? Então, vocês vão trabalhar, vão tornar esse relacionamento com a realidade, com o contexto e os problemas da vida moderna, né? Quais as questões que inquietam o meu tema? O meu tema tem um problema que eu gostaria de investigar, né? Por exemplo, por que no período da pandemia, houve um aumento significativo de violência contra a mulher? Quais foram os elementos, né, que levaram a esse aumento significativo da violência contra a mulher? Seria uma ideia. Se vocês quiserem também, vocês podem compartilhar algumas ideias que vocês tenham aí. Então, muitos esforços têm sido feitos no sentido na educação, né? Muitos esforços têm sido feitos nesse sentido na educação. Então, na ciência, por sua vez, os esforços estão na busca de respostas impossíveis com o conhecimento fragmentado de uma única área especializada. O que isso significa? Uma boa parte das vezes, quando a gente vai escrever sobre alguma coisa, né, seja em direito penal, seja em direito civil, seja em direito intelectual, seja em direitos humanos, né, a gente não consegue responder ou ter uma compreensão de totalidade se a gente fragmentar esse conhecimento ou mesmo achar que a gente vai conseguir engessar a nossa pesquisa trabalhando só com uma área de conhecimento, né? Então, muitas vezes, o que a gente quer pesquisar vai se relacionar muito com a questão dessa desfragmentação e não fragmentar. A gente vai tentar uma unidade do conhecimento, certo? Então, o que se quer dizer aqui é que a fragmentação ou a quebra do conhecimento em várias caixinhas, muitas vezes dificulta, né, a compreensão do todo. Então, na ciência, por sua vez, os esforços estão justamente em busca de respostas impossíveis, conforme coloca aqui a afirmação, com o conhecimento fragmentado de uma única área especializada. Eu vou dar um exemplo a vocês histórico, né? Quando houve o processo da chegada das máquinas a vapor, né, no mundo, e no Brasil não foi diferente, houve uma desqualificação da produção manufatureira, por exemplo, né? E eu lembro do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, tem uma passagem bem interessante no filme do Chaplin, que é quando ele está na linha de produção da fábrica, né? Se vocês observarem, são vários funcionários, mas cada um não conhece o produto final, não tem a ideia de como aquele produto final, no caso o carro, ele passou a existir. Porque um aperta o parafuso, o outro coloca um pneu, cada um faz só uma parte, vai fragmentando. E as pessoas não têm o conhecimento do todo, né? E ali eu acho que exemplifica muito bem uma questão de fragmentação. E isso tem a ver com a ideia de Estado.
Será que o nosso conhecimento hoje, ele é um conhecimento fragmentado e com isso dificulta a nossa compreensão do todo? É uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Então, nesse sentido, quem trouxe essa ideia, né, da fragmentação do conhecimento foi a escola do positivismo, né? Então, aqui o seu representante principal, Augusto Comte. Então, o positivismo, ele entendia a ciência como uma forma de conhecimento superior a todas as outras, né? Então, a ciência está acima de tudo e todos. O positivismo colocava que a crença de que a ciência é um saber neutro, primeira coisa. Então, é o que muita gente ouve falar, hoje é ideologia de gênero, hoje é ideologia daquilo, ideologia de outro, como se ideologia, né, fosse algo que fosse infringir o conhecimento. Ele diz, não, a ciência é um saber neutro, ela não tem, ela está liberta, né, de tudo aquilo que esteja ao seu entorno, né? Como aí vem a ideia de fragmentação, né? Então, se você conhece tal e tal áreas, mas a ciência ela é neutra, ela existe por si só. Então, o positivismo é entendida como ciência entendida como a ciência que coloca a ciência acima de tudo e de todos, né? Desacreditando por vezes o conhecimento empírico, né? As crenças, o conhecimento das pessoas sobre a forma que elas foram conhecendo, sem precisar necessariamente passar pela construção científica do saber. E o positivismo, ele coloca o seguinte, com o poder ilimitado, para decifrar, né, a realidade do mundo físico e social. Então, ele fragmenta de um jeito, dizendo, olha, só a ciência é capaz de explicar a realidade, né, fazendo um contraponto, né, com um poder limitado para decifrar a realidade, tanto do mundo físico quanto do mundo social. E o positivismo segue falando sobre produção de verdades universais inquestionáveis. Então, isso é uma verdade pronta e acabada, né? E não há que se questionar nada sobre isso. Mas será que não é possível a gente estar sempre questionando? E o questionamento, ele é algo saudável, né, no sentido de que ele vai provocar, que ele vai instigar, aí no caso mais específico, no pesquisador, refletir. Será que nós estamos diante do saber pronto e acabado? Será que a gente não... Aquilo é uma verdade inquestionável, né, que não se possa rediscutir o que está ali como uma verdade absoluta? Então, o positivismo, ele busca a produção de verdades universais inquestionáveis. Então, a fragmentação do conhecimento em áreas específicas. Estudo de objetos e fenômenos como sociologia, história, biologia e física. Eu vou usar um termo aqui não muito técnico, é cada qual no seu quadrado, né? É como se o conhecimento histórico fosse um, o conhecimento social fosse outro, o conhecimento matemático fosse outro, e eles não se interligassem, né? Então, há uma fragmentação do conhecimento em áreas. Como nós temos as especializações. Como é que a gente pode se especializar sem antes conhecer o todo, né? Como é que a gente pode se aprimorar se antes a gente não conhece o todo? Vamos seguir. Então, Comte o positivismo, né, que eu falei aqui, que é um dos principais representantes da escola do positivismo. Então, o nome do pensador francês Auguste Comte está indissociavelmente ligado ao positivismo, é uma corrente filosófica que ele fundou com o objetivo de reorganizar o conhecimento humano e que teve como grande influência no mundo. Comte também é considerado o sistematização da sociologia. E um dos fundamentos do positivismo, como está aqui colocado, é a ideia de que tudo o que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. É a questão das verdades universais, né? E eu apresentei aqui a vocês. E aí, quando ele coloca nessa parte final, que todo o saber humano pode ser sistematizado. Mas será que todo o saber humano pode ser sistematizado ao ponto de engessar o conhecimento e a gente não olhar para os lados para ver o que é que a gente pode trazer, o que é que a gente pode agregar mais ao nosso conhecimento?
Vamos dar sequência. Então, eu trouxe aqui, ó, gente. Estão vendo esse quadro aí? Tipos do conhecimento? Os níveis de conhecimento? Nós temos aqui, ó, o conhecimento empírico, né? Que surge a partir da inter-relação e observação do ser humano como o ambiente ao redor, né? É aquilo que a gente aprende na prática, o fazer, o aprender a fazer, fazendo, né? Como a questão dos povos indígenas, né? Que vai construindo o saber, vai criando as suas próprias ideias de pensamento, seu próprio conhecimento, de modo empírico, né? Então, ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Então, você também pode fazer uma pesquisa empírica. Isso acontece muito em antropologia, né? Onde você pode ser o observador, né? De uma determinada realidade. Além do conhecimento empírico, nós temos o conhecimento religioso, né? E que é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é uma verdade absoluta. Né? Então, você crê em algo, né? E esse algo é uma verdade absoluta. Então, além do conhecimento empírico, um outro tipo de conhecimento que a gente tem é o conhecimento religioso, que é baseado na fé religiosa. Temos também aqui o conhecimento filosófico, né? Que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas, né? Então, a filosofia tem essa competência de, principalmente, nos ajudar a fazer uma reflexão, né? Crítica sobre as coisas, né? E, por fim, o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele usa a lógica e o pensamento crítico, né? Ele engloba fatos que foram comprovados. Então, você tem um problema de pesquisa, né, que você vai colocar no seu TCC, por exemplo, ou num artigo que você esteja escrevendo, ou você pode colocar num trabalho que você vai apresentar em sala de aula, como um seminário. Então, você tem que comprovar, né? Então, aqueles dados que você levanta, né, aqueles dados sejam dados de uma situação real, porque no Brasil houveram tantas mortes por Covid-19, em comparação com outro país. Né? O que é que aqui ocasionou essas mortes? Foi o atraso na compra das vacinas, foi a desinformação, né? Foi a falta de gerência por parte do governo, enfim. Mas aí você tem que provar, você vai testar isso e você tem que comprovar, né, testar e comprovar os dados que você fez, que você levantou. Então, nós temos esses 4 tipos de conhecimento, ou esferas de conhecimento: o empírico, o religioso, o filosófico e o científico. E então, tá tudo ok, meninos? Ok. Tá bom. Aí vocês me dizem, sempre me respondam que a gente está nessas salas virtuais, a gente fica meio ao largo, assim, coisa estranha. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui um conceito bastante simples do que é conhecimento, né? Então, vejam essa moça aí com várias ideias na cabeça e tudo mais, né? Representando uma reflexão, né? Dúvidas e tudo aí. Então, o conhecimento, ele pode ser entendido como a organização de conjuntos de informações. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente tem uma ideia, a gente tem um problema, a gente vai fazer uma coleta de dados, vai aplicar questionário, vai aplicar entrevista, né? A gente vai pegar todas essas informações, né? Ou seja, o conhecimento pode ser entendido como uma organização de um conjunto de informações, as leituras que vocês façam em leis, em doutrina, em jurisprudência, né? Vocês vão juntar essas informações. Então, o conhecimento pode ser entendido como uma organização de conjunto de informações que adquirimos ao longo da vida. E no caso, e que se dispõe em nossa mente de maneira que passamos a acessá-la quando necessário. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, né? Vou fazer a prova da OAB, vou fazer a prova de um concurso, vou fazer a prova de um componente curricular, né? Então, eu vou estudar
Tem os assuntos, eu vou estudar, eu vou me apropriar desse conhecimento, certo? E vou aplicar, né? Então, onde é que você vai acessar isso? Nas suas anotações, aí você vai acessar isso na sua mente, o que ficou gravado, né? Do que você leu, do que você estudou. Ele vai ficar ali, essas informações vêm a partir das experiências que você tenha passado ao longo da vida. Então, o conhecimento é isso. É o conjunto de informações que a gente adquire ao longo da vida para uma determinada finalidade. E isto é isto que auxilia na tomada de decisão. Ela norteia as ações e influencia na resolução de problemas de todo tipo que surgem no dia a dia, mesmo quando a gente não dá conta disso. Se vocês observarem, se observarem durante o dia, o que mais a gente faz é tomar decisões, né? Por que a gente sabe que se naquela via tem um radar eletrônico que diz 80 quilômetros, 60 quilômetros? O que te leva a ir exatamente nessa forma? Por que eu não posso ir a 100? Né? Você toma uma decisão. Você se inscreve no concurso, é uma decisão que você toma. Por que eu escolhi fazer o vestibular, o curso de Direito? É uma decisão que você toma. Né? Então, e isso vai ampliando, desde as coisas mais simples do nosso cotidiano, né? Eu preciso todos os dias me acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho aula às 7, saio de longe e tal, tudo é decisão, tudo é decisão. E às vezes é uma decisão tão automática que a gente nós não se dá conta do que está fazendo, que o que a gente está fazendo é tomar uma decisão. Certo? Então, isso é muito importante. E a gente tem que pensar que as nossas decisões, elas influenciam, em alguns casos, a vida, ou impactam na vida do outro. Vou dar um exemplo, vou trazer para a nossa realidade. Então, você tem um grupo, né? Se você tem um grupo, uma equipe, que vai fazer um seminário, tá? Ele vai organizar aquele seminário. Ou então, você vai fazer uma monografia, você vai escrever em dupla, você vai escrever em trio. Então, quando você vai se reunir com aquela equipe, com aquele pequeno grupo, vai traçar um roteiro, vai distribuir as tarefas de cada um. Aí, vamos supor, você está fazendo um trabalho em equipe, né, e você distribui as tarefas, e uma daquelas pessoas não cumpre. Isso vai impactar na equipe toda. E, muitas vezes, a impactar pode ser positivo, mas a impactação pode ser também negativo, a prejuízo do grupo como um todo, né? Porque pode acontecer daquela pessoa não ter noção de grupo, né? Não ter essa identificação com o grupo, né? Isso vai acontecer, na medida em que, se já é difícil você fazer essa reflexão, essa elaboração consigo próprio, muito mais difícil é a medida como você compartilha, né, esses momentos de construção do conhecimento com uma segunda pessoa, com 3, com 5, com 10 pessoas. Né? Isso pode acontecer. Eu resolvi escrever um artigo para uma determinada revista, certo? Eu vou fazer com fulano de tal. A gente tem um prazo, olha, eu faço essa parte, tu faz a outra. E eu, no final, faço uma revisão. Aí, quando você vai revisar, a pessoa plagiou. E aí, a parte que ela escreveu está plagiada. Mas se você manda desse jeito, você está assumindo junto com aquela pessoa essa questão. Então, a nossa vida é feita de tomada de decisões. E muitas delas, a gente nem se apercebe disso. Eu vou de acordo com a minha cabeça. Olha, se você vai de acordo com a sua cabeça, meu amigo, já é uma decisão que você está tomando. Então, o conhecimento, e dizer as coisas com conhecimento de causa, produzir as coisas com conhecimento de causa, porque o conhecimento científico não abre lugar para o achismo, né? Porque você tem método, você tem um problema a ser investigado, e você tem que apresentar uma finalização disso, você tem que informar as pessoas de como você concluiu a sua pesquisa. Então, vamos lá, seguir aqui. Então, a ciência e o conhecimento científico. Via de regra, você pode dizer, olha, existe um conhecimento popular e o conhecimento científico, né? O conhecimento popular
ele é o senso comum, superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático, acrítico, né? É aquilo que você vai experienciando a vida inteira, mas não tem essa preocupação de estar comprovando absolutamente nada. O conhecimento científico, ele é obtido de modo racional. Você faz, tanto é que você tem um caminho a perseguir, né? Que é a metodologia. E os métodos que você vai usar para abordagem, os métodos que você vai utilizar para o procedimento. Então, o conhecimento científico, ele é obtido de forma racional, por meio de procedimentos científicos, onde você vai suscitar por quê, como, quando, onde, né? Então, você sempre tem uma interrogação, um questionamento. Passa aqui. Então, os tipos de conhecimento, né? Voltando à questão que eu já apresentei a vocês, mas para reforçar mesmo. O conhecimento científico, que aborda fatos que foram comprovados. O conhecimento empírico, que surge a partir de uma interação e observação de uma determinada realidade. O conhecimento filosófico, baseado na reflexão crítica do estudioso. E o conhecimento religioso, baseado na fé, né? Então, esses são os 4 níveis ou tipos de conhecimento que nós temos. No nosso caso, quando vocês vão produzir um TCC, produzir um artigo, produzir um seminário, é uma pesquisa. Então, como é que você vai organizar o conhecimento e a informação para essa pesquisa? Certo? Você vai juntar as informações, né? Vai para dar fundamentação à sua pesquisa, né? Aqui em cima tem os fundamentos, né? E como é que isso vai aparecer na prática, lá naquelas suas pesquisas, e qual é o caminho que você percorre até você chegar à conclusão ou às considerações finais. No caso do TCC, né, o que é que você faz uma pesquisa, você faz um seminário, o que é que você vai apresentar no final? Você tem que ter fundamento, conhecimento de causa. Né? Como é que acontece isso na prática? E qual foi o caminho que você percorreu até chegar àquela formação do seu conhecimento? Então, aqui, gente, eu vou, para essa parte aqui, vou passar um videozinho aqui, certo? Deixa eu ver se ele está aqui no ponto, que fala justamente sobre conhecimento. Aí, caso vocês não estejam ouvindo, vocês me avisem, tá bom? Conhecimento. O que é? Quais os tipos? Quais as teorias? Descubra agora no Mundo no Geral. Conhecimento. O que você adquire e usa desde pequeno, para dar os primeiros passos, andar de bicicleta, desenhar. Mas afinal, o que é conhecimento? É o ato de conhecer algo ou alguma coisa. Aquilo que você absorve através de informações que de alguma forma lhe são apresentadas. O conhecimento é inesquecível. É o que você leva para si ao longo da vida, nunca esquecendo, mas talvez perdendo a prática. Quer um exemplo? Pois bem. Você aprende a andar de bicicleta. Adquire o conhecimento. Após anos sem andar, você esquece ou perde a prática? Sim, você perde a prática. Conhecimento é formado por 3 elementos básicos: o sujeito, ou cognoscente, que é a pessoa capaz de obter o conhecimento; o objeto, ou cognoscível, é o que se pode conhecer, aquilo que será conhecido; e imagem, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Para entender melhor, vou te dar um exemplo. Você é o cognoscente. Esse vídeo é o cognoscível. O que você entender sobre ele vai ser a imagem. Captou? Os seres humanos criaram diferentes explicações para fenômenos naturais e socioculturais. De acordo com estudiosos do assunto, existem 4 tipos principais de conhecimento: o senso comum, ou empírico; religioso, ou teológico; racional, filosófico; e científico. Senso comum, ou empírico, é a forma espontânea de conhecer. É o conhecimento do dia a dia, passado de geração em geração. Religioso, ou teológico, explica fenômenos naturais não compreendidos, com argumentos sobrenaturais.
racionais ou filosófico. Consiste em questionar a realidade de uma forma racional para criar ideias e conceitos. E científico, que vem de estudos de fatos reais e cientificamente comprovados. Existem diversos conceitos quanto ao conhecimento e sua origem. Os mais utilizados são racionalismo e empirismo. John Locke defendia o empirismo, diz que todo conhecimento vem de experiência. René Descartes defendia o racionalismo, diz que todo conhecimento vem da razão, e não de experiência. Ele utilizava a matemática como instrumento da razão para explicar a realidade. Bom, vamos revisar o que aprendemos? Vimos que conhecimento é o ato de conhecer algo ou alguma coisa, e que é inesquecível. É formado por 3 elementos: sujeito, objeto e imagem. Os 4 tipos principais de conhecimento são senso comum, religioso, racional e científico. E as principais teorias são empirismo e racionalismo. E aí, o conteúdo desse vídeo te serviu como conhecimento ou algo passageiro? Pronto, pessoal, esse vídeo, né, ele faz um resuminho para nós, né, sobre a questão do conhecimento, certo? Vamos agora para a segunda parte do nosso encontro, aqui, onde eu vou falar sobre os seminários de pesquisa. Estão vendo aí? Estão vendo aí, pessoal? Alô? Sim, tá, eu tô vendo. Ah, pronto, não estou só. Bom, e agora... É porque dá um delay, aí demora para chegar, eu acho, o áudio. Pois é, acho que dá mesmo. Vejam só, agora... deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, falta uma coisinha aqui. Que eu acho que eu pulei isso aqui. Que era do outro slide. Conhecimento científico. Conhecimento científico preza pela apuração e constatação. Busca por leis e sistemas no intuito de explicar, de modo racional, aquilo que se está observando. Não se contenta com explicações sem provas concretas. Seus alicerces estão na metodologia e na racionalidade. Exemplo, descobrir uma vacina que evite uma doença, né? E a gente passou por uma situação terrível, né? E ainda não acabou, não é verdade? E no caso do Brasil, em se tratando de vacinas, né? Tem algumas vacinas que são já aplicadas de forma recorrente, como, por exemplo, a vacina contra a pólio, né? Que a pólio foi erradicada no Brasil, né, mas que, infelizmente, os pais não estão aderindo às campanhas de vacinação. Então, há um descrédito, né? Nós fomos tão bombardeados enquanto sociedade, que as pessoas começaram a ter descrédito em algo comprovado, né? Que foi, como no caso aqui que eu citei, a erradicação da pólio e a questão da pandemia do Covid-19, né? Que só houve uma redução drástica, né, de mortalidade a partir do uso das vacinas. Bom, agora sim, nós vamos falar sobre os seminários de pesquisa, tá bom? Então, o que é esse seminário, né? Esse seminário acadêmico é uma atividade acadêmica que é realizada em equipe, de caráter científico, pois exige um esforço intelectual do estudante em percorrer, né, sistematicamente as diversas etapas do trabalho científico sob a orientação competente de um professor, né? Pode ser um seminário ou pode ser uma monografia. Por exemplo, eu não me sinto à vontade para orientar monografia que trate de questões penais, por exemplo, né? Então, o orientador, ele precisa, né, ter esse feeling de entender que não há um conhecimento tão amplo que possibilite você conhecer sobre tudo, né? Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, né, nas rodas de conversa, sobre a relação orientador e orientando, né? E essa transparência entre o orientador e o orientando é fundamental. Aí eu cito Severino aqui, né?
um livro de metodologia, que diz o seguinte: o objetivo último do seminário é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada em um determinado problema ou tema de estudo, a partir de textos e em equipe, né? Então, é fundamental que a gente ou tenha um problema de pesquisa a responder, né? Ou a gente tem um tema a estudar para compreender melhor e formar melhor o nosso conhecimento sobre aquela temática. Então, para isso, nós temos a organização dos grupos, né? Nós vamos formar grupos pequenos ou equipes maiores, né, que vão justamente se juntar, né, em prol de um objetivo, vão desenvolver, vão se organizar para fazer as leituras, para fazer os fichamentos, para elaborar o texto, para elaborar um relatório daquela pesquisa, ou fazer um roteiro de apresentação, ou um esboço inicial de um anteprojeto. Se você for fazer em dupla, em trio, por exemplo, você vai se organizar em grupo, né, distribuir as tarefas e desenvolver o cumprimento dessas etapas até a culminância, né, que é a apresentação, seja um seminário, seja o seu TCC, por exemplo. Então, como é que a gente começa a fazer isso, né? Primeiro, a gente vai delimitar o assunto. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é saber o tema da sua pesquisa. Né? Então, tem aluno que chega para mim e diz assim, eu pergunto, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre direito penal, vou falar sobre direito do trabalho, vou falar sobre direito administrativo. Sim, isso aí é o campo de pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa dentro daquela área, tá certo? Mas o que exatamente? Em direito penal, em direito civil, em direito do trabalho, né? Então, você vai escolher a área e o assunto, né, que você quer tratar ali dentro, certo? Então, escolhida a área e o assunto, o passo seguinte é definir o foco da tua pesquisa, né? Qual é o caminho? Então, você vai delimitar, né? Significa delimitar o assunto, evitando enfoques genéricos. Então, a generalização é fatal, nesse caso, ou muito abrangente, né? Você tem que afunilar, a ideia da pesquisa é um funil de cabeça para baixo. Você começa de cima, né, e vai descendo até chegar ao ponto principal da tua pesquisa. Então, significa delimitar o assunto, né, evitando enfoques genéricos ou abrangentes, evitar estreitá-lo, tornando-se um lugar comum à obviedade, certo? Então, delimitar significa selecionar os aspectos essenciais que vão ser abordados na sua pesquisa. Né? Então, assim, vou falar sobre direitos humanos e educação. Sim, mas isso é um universo enorme. Né? Você quer trabalhar a questão dos direitos humanos baseado em qual autor? Né? Ou a partir de qual teoria? Né? Ou a partir de qual legislação? Enfim, você faz um recorte. Então, você vai delimitar, você vai estabelecer limites que tua pesquisa vai transitar. Isso é fundamental. Então, não faça aquelas pesquisas genéricas, né, que todo mundo faz, ou muito abrangente, né? Você tem que delimitar a sua pesquisa. Então, você precisa elaborar um roteiro, né? O que vai ser feito, qual a relevância da pesquisa, a fundamentação teórica, né? Com base em que teorias, que autores você está fundamentando a sua pesquisa, como está sendo implementado, como você está fazendo, né, a sua pesquisa, onde você espera chegar com isso, o que é que você quer, o que é que você tem como objetivo geral da sua pesquisa. Né? Aí você usa o verbo, eu quero conhecer, eu quero analisar, né? Então você tem que ficar atento ao significado de cada um desses verbos, né? Então, o desdobramento do objetivo geral são os objetivos específicos. Os objetivos específicos correspondem aos capítulos da sua monografia, se for o caso de uma monografia. Ou então, no roteiro de um seminário, são as partes que você vai estabelecer para apresentar o seu trabalho. Então, o que vai ser feito, a relevância, a fundamentação teórica, como está sendo elaborado, onde você quer chegar com isso, qual o seu objetivo, como será avaliado isso,
no caso da apresentação da sua monografia lá na frente, mas você agora tem que apresentar um projeto, né? No caso da apresentação do seminário de CIP, no caso aqui para o pessoal que eu estou fazendo com o CIP 5, né? Que eles vão ter que fazer esse seminário interdisciplinar entre hermenêutica e o direito tributário, certo? Conclusões preliminares, né? Por que conclusões preliminares? Porque você está no início da sua pesquisa, então você não tem uma pesquisa já completa, certo? Já acabada. Você ainda tem algumas coisas a fazer daí para frente. Se você já chega com um problema de pesquisa que já está respondido, então não é problema, porque você já sabe a resposta. Por isso que lá em alguns trabalhos se colocam, em artigo, por exemplo, considerações finais. São as alegações finais que você quer fazer, que não necessariamente é uma conclusão da sua pesquisa. Ou então você pode pegar uma parte da sua monografia e transformar num artigo, por aí vai. Então, esse é um roteiro que você precisa estabelecer, né? Um roteiro básico. E o que não deve ser feito nessa apresentação. Não é só o que você deve fazer, mas o que você não deve fazer na sua apresentação. Por exemplo, muitas vezes, quando eu fui participar de banca de TCC, a gente recebe o documento antes, né, para fazer as leituras, as nossas anotações, fazer as nossas considerações. Aí, no dia da apresentação, o aluno, eu olho o que ele está apresentando lá no slide, não condiz com o que eu li, do que foi chegado para mim. O aluno muda. Então, você não pode fazer nenhuma modificação no momento em que você está apresentando. Certo? Se você precisa fazer alguma adequação, mande uma nova versão, uma errata, né? Você entrega à banca antes, contanto que ela fique ciente que aquilo que você vai apresentar, ela tem alguma modificação. Certo? Isso é fundamental. Então, eu sempre peço para os meninos mesmo de CIP 5, eu pedi para que eles apresentassem um roteiro para mim, de como eles vão apresentar o seminário interdisciplinar. E eu falei para eles, olha, eu vou me orientar pelo roteiro que vocês vão me entregar. Então, ali vocês têm que ser fiel a esse roteiro, né? Então, quando a gente estabelece os objetivos e tudo direitinho da nossa pesquisa, a gente precisa saber disso. Então, tem coisas que se deve evitar, né? O que não se deve ser feito o que eu não posso fazer nessa apresentação que possa me prejudicar, né? Por exemplo, o plágio também é uma situação gravosa por demais e que reprova. Então, qualquer pessoa da banca que for avaliar, mesmo que o seu... professora. Oi, quem está falando? Renilda, só uma dúvida. Não. No caso, no momento que a pessoa vai apresentar o TCC, esse slide é um resumo, seria um resumo de tudo? Você não precisa escrever todo o texto, né? Mas, assim, não tem as partes que compõem introdução, né? Capítulos, metodologia. Então, é um slide de forma objetiva, né? Porque, assim, o texto, você não precisa colocar o texto, né? Porque o texto, a pessoa que vai te avaliar, ela já tem. Você pode até fazer um slide para você, como ficha, mas o que você coloca ali, você não pega os textos, não. Introdução, né? Quais são os tópicos da introdução? Na metodologia, que tipo de metodologia? Minha metodologia é de campo, é um trabalho de campo, é uma pesquisa bibliográfica. Se ela é uma pesquisa bibliográfica, quais foram os autores que você pesquisou? Fulano, por quê? Entendeu? Então, e outra coisa, você pode também ilustrar com algumas imagens, você pode apresentar, em alguns casos, você pode apresentar um pequeno vídeo, entendeu? Então, o roteiro lá da tua apresentação, no teu slide, são as etapas que tua pesquisa foi realizada, né? Então, não tem um sumário que você faz, né? Então, você pega aqueles pontos do sumário, né, que é o que você está desenvolvendo no seu texto, e ali você coloca só os tópicos. O que é que eu coloquei ali na introdução? O que é que eu coloquei ali no capítulo 1º? Os principais pontos. E aí, o complemento vai ser a sua apresentação. E o importante
é que no momento da sua apresentação, às vezes a gente lê o material, mas a gente fica com dúvida. Então, o momento da apresentação é ímpar, porque ali o pesquisador ele vai ter condição de aparar todas essas arestas. Né? Às vezes, uma frase que o aluno escreveu ali não ficou bem compreendida por quem está lendo, porque é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente escreve. Para quem a gente está escrevendo? No caso, por exemplo, o que, é que pode acontecer? As referências que você usa, né? Ali tem as referências bibliográficas. Você faz uma lista lá no final do seu trabalho. Né? Os autores que você colocou, todo mundo que estiver aqui naquela lista tem que estar no corpo do texto do seu trabalho. É aquela regrinha matemática, contém está contido. O que aparecer no texto referenciado tem que constar na lista das referências bibliográficas. E o que estiver nas referências bibliográficas tem que estar no texto. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque eu já participei de bancas e já vi. Aqui o avaliador perguntou, este autor aqui, você leu onde? Né? Porque tem livros, tem referências que você consegue com facilidade, né? Ter os textos. Mas o que acontece? Às vezes você tem um autor que está citando um outro autor, né? Aí você, ao invés de fazer essa referência, eu acho que é a PUD, o termo que usa, certo? Você coloca ali como se você tivesse lido o texto na íntegra. Né? Então, tenham muito cuidado com isso. Né? Você perguntou, não precisa colocar os textos ali em bloco, não. Você apenas faz um roteiro e dentro de cada parte do seu artigo, do seu slide, você coloca os principais tópicos. E aí você vai desenvolvendo porque a pessoa já leu. E a dúvida que a banca tiver, ela vai perguntando a você. Posso passar? Pode sim, Certinho, pode sim. Valeu. Tem um ponto da nossa meta, que é a pesquisa bibliográfica, né? A maioria dos trabalhos em direito são pouquíssimos, raríssimos pesquisa de campo. E, então, o conteúdo que é abordado ali na ementa é justamente a pesquisa bibliográfica, né? O que é essa pesquisa bibliográfica? Então, eu coloquei aqui a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, né? Trata-se do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita, documentos eletrônicos. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o esforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. Né? Então, você vai ter o seu tema já definido direitinho, o seu problema de pesquisa, os objetivos, a metodologia que você vai seguir, né? E agora você vai para a fundamentação teórica, ou como alguns chamam de estado da arte, né? E a pesquisa bibliográfica, quando você vai colocar ali, não é fazer referência apenas bibliográficas. O que é que aquele autor trata? Certo? Qual é a base teórica que ele se fundamenta a sua pesquisa? Então, você vai ver isso nas fontes secundárias, que é o levantamento bibliográfico. Né? E quando a gente fala em levantamento bibliográfico, a gente não se prende apenas a livros. Uma outra sugestão que eu dou aqui, né? Principalmente para quem vai escrever monografia. O que a gente percebe nas referências poucas referências e muitas vezes referências de manuais. Manual pode até aparecer na tua pesquisa, mas ela não dá conta da tua pesquisa. Né? Então, é importante que se você vai tratar... Eu estou falando aqui de modo genérico porque eu não sei ainda as temáticas que vocês vão levar, né? Mas você precisa... Eu estou falando sobre determinada situação. Eu estou falando sobre cyberbullying, né? Que vai usar a questão de tecnologia com a questão de direito, cyberbullying. O que é o cyberbullying? Quem é que está escrevendo?
Eu vou falar em filosofia da teoria das janelas quebradas. Quem é que fala sobre a teoria das janelas quebradas? Para explicar a questão da questão da sociedade. Vou falar sobre o racismo estrutural. Né? Quem é que fala sobre racismo estrutural no Brasil e aqui e fora do Brasil? Carla Cotirene, Angela Davis. Né? Você tem que procurar trazer na tua pesquisa essas fontes. E uma forma legal de você buscar isso são artigos de plataformas confiáveis, né? Que você possa usar. Eu me lembro aqui do Cielo, mas tem o Google Acadêmico e tem outras plataformas, a plataforma da CAPES, ou você entra no site de uma universidade e vai olhar quais são as monografias que foram escritas sobre o mesmo tema que o seu, né? Porque ali ajuda você a saber quais foram as fontes, aí você relaciona as fontes, faz uma leitura, né? E se alguém perguntar no seu trabalho, mas por que você colocou tão poucos livros, né? Aí você pode falar, coloquei os livros que eu li. Os senhores têm alguma sugestão, né? Porque você tem que ser ético. Nós falamos aqui da questão da ética, né? Você tem que ser ético. Então, a primeira questão ética que você tem é o compromisso com você mesmo. Compromisso ético com o seu trabalho. Porque o seu trabalho até pode estar fraco, né? Pode acontecer. Porque você não teve tempo para pesquisar, você não teve acesso às fontes que você gostaria de ter, mas você foi sincero e verdadeiro naquilo que você escreveu. Então, a ética é muito importante. Então, a ética começa por você se valorizar dentro desse processo. Né? E mesmo que alguém diga para você, mas você precisa aprofundar melhor, não sei o quê, você diz, eu estou aberta a sugestões, eu trouxe aqui o material que eu consegui ter acesso. Entendeu? Para não cair, teve uma vez que um aluno, acho que foi lá em Paulo Afonso, estava numa banca e ele colocou uma referência de um livro raríssimo, né? E uma pessoa da banca perguntou, você tem esse livro? Porque eu estou procurando há tanto tempo. Rapaz, se você conseguiu, eu vou querer emprestado. Aí o menino ficou para ele, não, ele não tinha conseguido o livro. Ele leu um autor que referenciou aquele livro e aí ele colocou aquele livro como se ele tivesse lido o livro. Né? Então, tem que ficar bastante atento a essa questão. Então, para o CIP, para a disciplina CIP, né, tanto o CIP 5 quanto o CIP 7, o que se fala é da pesquisa bibliográfica ou em fontes secundárias. Vamos aqui. Fases da pesquisa bibliográfica. A escolha do tema, a delimitação do assunto, a coleta das informações, né? A localização das informações, onde é que eu posso achar essas informações. Aí você vai fazer o quê? Leitura, vai organizar essas informações, vai fazer os seus fichamentos, né? Vai depois, então, fazer uma análise crítica, e quando você tem tudo arrumadinho na sua cabeça, né, você tem um material suficiente, aí você vai escrever. Gente, não tem como a gente começar a escrever pela própria escrita em si. Isso é um processo. Por isso que vocês têm o cronograma, né? O cronograma corresponde às etapas que você vai desenvolver durante a sua pesquisa. Então, escolhi o tema, delimitei. Vou buscar, eu gostaria de fazer com esses e esses autores. Vou pegar essas informações, vou fichar, vou ler, né, para saber o que é que eu vou levar. Faço uma análise disso aqui. Aí, então, vou escrever. Né? Então, vou montar o meu sumário e vou começar a preencher com o meu texto. E lá no finalzinho, as referências bibliográficas. Né? É assim que funciona, basicamente, as fases da pesquisa bibliográfica. Dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que uma boa parte das vezes a gente faz um trabalho individual, mas uma boa parte das vezes a gente faz em grupo ou em equipe, né? Então, o grupo, o que é trabalho em grupo, o que é uma equipe de trabalho? Então, o grupo é um conjunto de 2 ou mais pessoas que interagem entre si de tal forma que cada uma influencia e é influenciada pelas outras.
O trabalho em grupo é um esforço conjunto, físico ou mental, com vistas a alavancar um objetivo comum. Então, o que vai unir as pessoas é o objetivo em comum no grupo. Equipe de trabalho. Um grupo que se envolve em trabalho coletivo que requer esforço conjunto e gera uma sinergia positiva. Então, o trabalho em grupo, o trabalho de equipe, né, pressupõe o comprometimento, certo? Porque se todos não estiverem envolvidos naquele objetivo, ou não tiverem se doado ao trabalho coletivo, vai ficar lacuna nisso aí e pode gerar sérios problemas, certo? Já é problema quando a gente escreve sozinho, né? Você imagine quando a gente escreve com outras pessoas. Então, o que é um seminário? No caso mais específico do seminário. Ele é uma dinâmica de estudo em grupo que visa o estudo aprofundado de um tema. Tá certo? Então, você tem um tema e você tem um grupo que vai apresentar um trabalho. Então, você precisa se apropriar desse conhecimento, sair do lugar comum, sair do achismo. Certo? Primeira questão, dinâmica de estudo, você vai estudar em grupo. Tem uma atividade que eu estou fazendo com o pessoal da disciplina de hermenêutica, não sei se tem alguém lá, porque eu convidei o pessoal do CIP5, em hermenêutica, o livro Pensando como um Negro. Ele tem 11 capítulos, esse livro. Então, a gente dividiu em pequenas equipes, né? Cada equipe fica responsável pela leitura de um capítulo, né? E nós vamos, a apresentação que a gente vai fazer no formato de painel. Ou seja, cada grupo nós vamos, na verdade, fazer uma leitura coletiva de uma obra, né? Então, seguindo a sequência dos capítulos, né? O que é que em tal capítulo o autor fala, no segundo, no terceiro, até o último capítulo, né? Para a gente entender, né, essa questão da abordagem que ele traz com relação ao lugar de fala, né? Uma interpretação a partir do pensamento negro, né? Então, tem uma referência muito importante, é uma atividade que a gente vai fazer em hermenêutica jurídica. E, por fim, eu trouxe aqui para vocês a estrutura dos seminários, certo? Os seminários, em linhas gerais, eles têm esses 4 pontos de estrutura. Primeiro, a introdução, né, que é a abertura do seminário, onde se expõe a contextualização, apresenta o tema, qual é o objetivo, qual é a finalidade. Depois, vai desenvolver o conteúdo, mostrando os tópicos abordados para atingir o objetivo proposto. Com relação à apresentação dos projetos de tese, da monografia, né, então, basicamente, você vai, de forma oral, desenvolver o seu conteúdo para os seus avaliadores, né? Então, o desenvolvimento da abordagem, né, que você trouxe sobre aquele tema, sobre aquele problema de pesquisa. Então, o desenvolvimento é mostrar os tópicos abordados para atingir o objetivo proposto. Os princípios, os tipos e técnicas que você utilizou, né? As formas de utilização da metrologia, da métrica que você utilizou na abordagem do seu conteúdo. A conclusão, ou considerações finais, ou conclusões preliminares. É uma síntese, né? Sintetiza e conclui sobre o tema do seminário. E lá no finalzinho, se for uma monografia, se for um artigo, por exemplo, vocês também deverão fazer suas considerações finais ou suas conclusões. E, no final, a lista de suas referências, né, que é a lista de documentos empregados na apresentação do seminário. Livros, leis, artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertação, jurisprudência, todas as referências que você relacionou no texto do seu trabalho, né, você deve apresentar como lista lá no final.
E um detalhe, né? Nós temos, no caso aí mais específico para quem vai apresentar a monografia, nós temos um manual, né, dos trabalhos, que é importante que vocês vejam lá as orientações, tem autoexplicativo, inclusive com modelos de estrutura de capa até o final, que é a referência, e também as regras da ABNT, né? As normas técnicas da ABNT. Para cada parte, existem normas técnicas. Tem uma norma técnica de 2003 da ABNT que diz como devem ser escritas as referências. Como é que a gente coloca lá um artigo que a gente pegou da internet, como é que a gente referencia um livro que tem vários autores, um livro que venha com organizador, né? Então, tem toda aquela abordagem ali. Então, no trabalho, serão avaliados basicamente duas questões, conteúdo e método, né? Então, eu preciso estar atento com relação a isso. Então, hoje, voltando ao ponto inicial aqui, ó, eu trouxe para vocês os conceitos, né, que levam à questão da interdisciplinaridade, a questão da pesquisa bibliográfica, a organização do conhecimento e como a gente vai estabelecer a comunicação com o nosso interlocutor, seja o professor na sala de aula, seja na apresentação de um artigo, seja na apresentação de uma monografia, seja na apresentação de um seminário, minha participação na sala de aula, enfim, né, você vai organizar as tuas ideias, o conhecimento que você adquiriu nos seus estudos, na sua pesquisa, e fazer essa comunicação do resultado das pesquisas. Que no caso da monografia, lá como você apresentar a monografia 3, o seu trabalho de conclusão todo, você vai informar qual foi o resultado encontrado quando você pesquisou acerca daquele problema, né? E no caso, em se tratando do CIP, Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, essa disciplina, ela é como o próprio nome dela traz, a apresentação, o produto que se tem que entregar é um seminário interdisciplinar, tá certo? Entre duas ou mais disciplinas que tenham conexão, e é uma pesquisa, né? Então, no caso do pessoal do CIP 5, né, nós estamos fazendo um seminário interdisciplinar de pesquisa entre as disciplinas hermenêutica, mais especificamente os métodos de hermenêutica constitucional e as espécies tributárias, tá certo? Então, dessa forma que vai acontecer. Tem alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Alô? Tudo ok. Tudo ok, Vitor? Sim, sim. Pronto. Essa aula está sendo gravada, quando ela estiver disponível, eu mando para vocês, tá certo? Semana que vem eu tenho aula presencial, viu? Vou estar aí com vocês, a gente vai conversar, eu vou dar sequência no nosso cronograma, ok? Ok, prof. Então, meus amigos, desejo a vocês uma boa tarde, uma ótima sexta-feira. Sexta-feira hoje, né? Uma ótima sexta e um ótimo final de semana para vocês. Agradeço a presença de todos, ok? Certo, tchau. Bom final de semana. Obrigada. Você também, encerrando aqui. Tchau, tchau.